Fala pessoal, eu sou Paulo Royal e hoje, atendendo ao pedido dos inscritos e depois de definir junto com os membros VIPs do canal, eu vou contar pra vocês a história de uma das submetralhadoras mais sofisticadas e versáteis fabricadas a partir do século XXI e que é usada oficialmente em mais de 20 países. Eu tô falando da alemã Heckler & Koch Maschinenpistole 7, conhecida mundialmente pela sua sigla HK-MP7. Quando o vídeo acabar, deixe aí a sua sugestão de tema nos comentários, assista aos outros vídeos que tem aqui no canal na playlist chamada A Origem das Armas, e não esquece de me seguir nas redes sociais, onde eu coloco diariamente por lá um conteúdo exclusivo relacionado a armas, tá certo? Meus amigos, a história da MP7 começou no ano de 1999, quando a fabricante de armas alemã Heckler & Koch decidiu criar um armamento compacto que fosse capaz de usar cartuchos de baixo calibre, mas que tivessem um altíssimo poder de penetração nos coletes balísticos de nível 3A, que são aqueles que não têm placas sólidas internas, mas que resistem bem aos projéteis usados na grande maioria das pistolas, revólveres e submetralhadoras. Esse tipo de colete é empregado em dezenas de países por forças policiais, agentes de segurança privada e, dependendo do país, até mesmo por civis. Diversos protótipos da MP7 foram criados, até que em 2001 o design definitivo foi escolhido pela fábrica, iniciando assim, oficialmente, a produção da arma. Outros modelos compactos da HK, como a submetralhadora MP5 e a pistola USP, se mostraram incapazes de perfurar os coletes 3A, uma vez que os seus cartuchos não têm energia cinética suficiente para isso. Dessa forma, foi definido pelo time de designers da empresa que a MP7 usaria uma espécie de cartucho miniaturizado de fuzil, com dimensões que ficam acima de um cartucho convencional de pistola e abaixo de um cartucho convencional de tamanho intermediário de um fuzil. Entrava em uso então, junto com a MP7, o cartucho calibre 4.6 por 30mm, que é muito mais veloz, tem maior alcance efetivo e coeficiente de energia que os projéteis comuns usados nas pistolas e submetralhadoras. Esse projétil tem 3 tipos principais de construções diferentes. A mais básica delas é do tipo Full Metal Jacket, que vem com um invólucro de aço revestido com cobre e o seu núcleo é de chumbo. O outro modelo é o projétil Action, que é do tipo Hollow Point, também conhecido como ponta oca. Ele usa os mesmos materiais do projétil Full Metal Jacket, mas tem um furo que vai até a metade do projétil, para facilitar a sua expansão assim que ele perfura o alvo, o que causa um dano muito maior. Esse tipo de cartucho é muito usado pelas forças policiais, devido à baixa capacidade de ricocheteamento e transfixação do alvo pretendido. O terceiro tipo de cartucho é o mais poderoso deles, que é o DM11 Penetrator Ultimate Combat. O projétil do DM11 é todo feito de aço, o que dá uma ótima capacidade de perfuração. É importante frisar que o projétil com núcleo de chumbo dificilmente consegue perfurar os coletes de nível 3A, por conta da baixa quantidade de aço na sua composição. Já o DM11 Penetrator consegue isso com bastante facilidade durante todo o seu alcance operacional, que é de 200 metros. Antes da gente continuar, só é importante ressaltar que, para quem talvez não saiba, quando uma submetralhadora é produzida para usar cartuchos miniaturizados de fuzil, essa arma na verdade se trata de uma PDW, sigla em inglês referente a Personal Defense Weapon, ou arma de defesa pessoal em português. Em todo caso, popularmente, se referem à MP7 como uma submetralhadora, mas a partir de hoje vocês passam a saber que a classificação correta dela é como uma PDW, ok? Bom, embora o cartucho 4.6 por 30mm apresentasse uma performance muito superior aos calibres comuns das submetralhadoras, como o 9 por 19mm, 40 SW e 45 ACP, já existia naquela época um outro cartucho miniaturizado que também tinha a capacidade de perfurar coletes balísticos, e era o principal concorrente do 4.6 por 30mm. Eu tô falando do cartucho calibre 5,7 por 28mm, fabricado pela empresa belga FN Herstal, e que municiava tanto a pistola FN57 como a PDW FN P90. Inclusive, quero aproveitar para dizer que aqui no canal já tem um vídeo onde eu conto a história da P90 e falo detalhes sobre o cartucho 5,7 por 28mm usado nela, mostrando os tipos diferentes existentes e tudo mais. Basta clicar no card que está aparecendo aqui na tela nesse momento que você vai parar direto nesse vídeo, ok? Mas, por enquanto, termina de assistir esse vídeo aqui. Certo, continuando. A partir do momento que os cartuchos 4.6 por 30mm e 5,7 por 28mm começaram a competir como o melhor cartucho para ser usado em uma PDW, a OTAN decidiu fazer um teste comparativo entre esses cartuchos com o apoio de engenheiros militares dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e França. Segundo os laudos
laudos técnicos, o cartucho 5,7 por 28mm se mostrou superior, tendo um poder de penetração 27% maior em alvos sem proteção balística, sendo mais resistente a variações térmicas que afetariam a performance da trajetória do projétil e causando menor desgaste ao raiamento interno do cano, quando disparado em igual quantidade e cadência que o cartucho calibre 4,6 por 30mm. Ainda assim, não só o governo alemão, como o de outros países componentes da OTAN, rejeitaram o resultado do comparativo, o que gerou um impasse que se estende até hoje quanto à padronização do calibre que deveria ser usado nas PDWs dos países que fazem parte da organização. Voltando a falar especificamente das características da MP7, ela faz a sua ciclagem usando o sistema de ação de pistão a gás de curso curto, o mesmo usado em vários fuzis, como o HK416, FN-FAL, Imbel IA-2 e ISMAS SVD Dragunov. Ela pode disparar em modo semi-automático ou totalmente automático, e tanto sua chave seletora de modo de disparo, como o retém do carregador e a sua alavanca de manejo do ferrolho são ambidestras. A sua coronha é extensível, a parte de cima do receptáculo vem com um trilho Picatinny ao longo de toda a peça. A sua empunhadura frontal é escamoteável, e grande parte da estrutura externa da arma é feita em polímero, o que a torna bastante leve. Então agora vamos conhecer quais são os modelos variantes da MP7 criados ao longo da sua existência. Olha só, os primeiros modelos, que ainda eram classificados como protótipos, eram chamados de MP7 PDW. Ao todo foram criados 4 modelos de protótipos, onde os 3 primeiros vinham com um trilho Picatinny só na parte traseira superior do receptáculo. Conforme os protótipos foram evoluindo, receberam algumas modificações na textura da empunhadura do gatilho, no design da alça e da massa de mira, e também na parte frontal do receptáculo. A segunda versão, que foi a que entrou em produção oficial em 2001, é conhecida como MP7, que veio com a coronha do gatilho mais texturizada que os protótipos, a soleira da sua coronha ficou com uma curvatura mais acentuada, a alça e a massa de mira foram redesenhadas e o botão de escamoteamento da empunhadura frontal ficou maior. Em 2003 surgiu uma nova versão, que é a MP7A1. Ela teve uma leve mudança no design da sua empunhadura de gatilho, da coronha e também da sua soleira. Os trilhos Picatinny nas laterais da arma passaram a ser itens que vêm de fábrica. A coronha passou a ter 3 pontos de ajuste na sua extensão, onde na versão de 2001 não tinha nenhum, ou era totalmente recolhida ou totalmente estendida. A partir do ano de 2008, as MP7A1 e os modelos seguintes passaram a vir com uma trava de segurança instalada diretamente no gatilho, assim como acontece com as pistolas austríacas Glock. Esse mecanismo anula a possibilidade de disparos acidentais em função de quedas ou impactos contra obstáculos, uma vez que a única forma de acionar o pino percussor é apertando o gatilho, o que consequentemente move a trava dele e faz a arma disparar. Nesse mesmo ano, foi criada uma versão semi-automática chamada MP7SF. Ela tem as mesmas características da MP7A1, mas seu mecanismo interno não permite nenhuma adaptação que a torne automática. A MP7SF, apesar de ser semi-automática, é de uso exclusivo de forças policiais, sendo vetada sua venda ao público civil. Em 2014, a HK lançou a MP7A2, que não tem mais a empunhadura frontal escamoteável e no seu lugar foi instalado um trilho Picatinny. Com isso, o operador pode usar o tipo de empunhadura que preferir ou até mesmo não usar nenhuma, caso por algum motivo isso seja mais confortável para ele. A cor padrão dessa versão é areia, o que ajuda bastante na camuflagem em missões realizadas em ambientes com clima árido. Certo, agora vamos dar uma olhada no funcionamento interno de uma MP7A1, que é o modelo mais usado no planeta atualmente, para vocês conhecerem a dinâmica envolvendo os mecanismos dela. Olha só, quando o gatilho é apertado, a haste interna dele solta o martelo ou cão, que acerta o pino percussor que está dentro do ferrolho. Esse, por sua vez, acerta a espoleta do cartucho e o tiro é dado. Quando o projétil é lançado para fora do cano, uma parte dos gases desse disparo sobe pelo bloco de gases e empurra o pistão, que empurra a haste do transportador do ferrolho para trás. Então, o ferrolho se destranca, o transportador abaixa o martelo e ao mesmo tempo puxa o estojo disparado para ser ejetado. Quando o conjunto do ferrolho chega no final do curso, a mola recuperadora, que se encolheu ao máximo, volta a expandir, empurrando o conjunto do ferrolho para frente, que no caminho pega um novo cartucho no carregador e o empurra para a entrada do cano, trancando o ferrolho e finalizando o ciclo da arma. Na ficha técnica de hoje, eu vou usar a versão MP7A1. Os dados dessa arma são os seguintes: ela pesa 2,1 kg com um carregador vazio, o seu comprimento total com a coronha estendida é de 63,8 cm e com ela retraída é de 41,5 cm, o comprimento do seu cano é de 18 cm, o calibre do cartucho usado nela é o 4,6 por 30 mm, a capacidade do carregador pode ser de 20, 30 ou 40 cartuchos, a cadência de disparos é de 950 tiros por minuto,
minuto. A velocidade do projétil pode variar de 600 a 735 metros por segundo, dependendo do tipo que for usado. O alcance efetivo é de 200 metros e o alcance máximo é de 1.800 metros, mas sem nenhum tipo de precisão, obviamente, tá certo? Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha matado a sua curiosidade sobre esse assunto e muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece de clicar em gostei para dar aquela força pro canal. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!